Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Deísa e agora vamos verificar qual será o objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. O objeto de conhecimento, análise de gráficos divulgados pela mídia, elementos que podem induzir a erros de leitura ou de interpretação. Detalhamento, análise de gráficos divulgados pela mídia, elementos que podem induzir a erros de leitura ou de interpretação. Vamos então iniciar a nossa aula. Muito bem, para iniciar a nossa aula sobre gráficos, nós veremos aí um breve vídeo falando aí um pouco sobre alguns tipos de gráfico, onde eles podem ser utilizados, tá bom? Então, preste aí bastante atenção nesse breve vídeo introdutório aqui do conteúdo. A estatística está presente em áreas do conhecimento que envolvem planejamento de experimentos, coleta, processamento e organização de dados e análise, interpretação e comunicação das informações obtidas. Os gráficos são recursos importantes utilizados para a comunicação dos dados coletados, comparando informações quantitativas ou qualitativas. Ao longo de seus estudos, você já lidou com vários tipos de gráficos que têm diferentes funções. Gráficos de composição mostram componentes de um todo. Exemplo: gráfico de setores, circular, formado por fatias que, somadas, compõem 100% do círculo. Existe uma relação de proporcionalidade de cada fatia, setor, com o todo, o círculo. Gráficos de comparação confrontam dados entre várias categorias ou ao longo do tempo. Exemplos: gráfico de barras ou de colunas. Compara dados entre várias categorias e entre itens individuais. Gráfico de linhas compara dados lineares ao longo do tempo, ou seja, mostra a evolução de uma ou mais variáveis ao longo do tempo. Depois de escolher o gráfico adequado para a apresentação do conjunto de dados que se tem, devemos pensar na melhor maneira para facilitar a leitura e interpretação dele pelo leitor, escolhendo adequadamente o título do gráfico, os títulos dos eixos, as unidades apropriadas, a escala correta, entre outros. Muito bem, agora que você já relembrou informações importantes sobre gráficos, vamos verificar na nossa aula de hoje como analisá-los corretamente. Muito bem, então vocês acabaram de assistir aí o vídeo, né? Mostrou alguns exemplos de gráficos, onde é melhor utilizar determinado tipo de gráfico, dependendo aí da situação, né? E a gente então vai iniciar aqui vendo aí esses tipos de gráficos, né, que a gente apresentou durante o vídeo. Então, nós temos aqui os gráficos, o gráfico de barras, né, ou colunas, e nós temos aqui o gráfico que está com as colunas em azul, todas estão em azul, mas não tem problema, né? Inicialmente não tem problema, porque cada coluna vai estar representando aí um dado específico, e elas estão separadas, então não vai causar confusão aí ao leitor. Então, temos ao lado o gráfico de barras também, né? A gente pode chamar de barras ou colunas, né? O primeiro a gente também pode chamar de barras ou colunas. E nós temos aí, a diferença é que no de colunas a gente tem as colunas em pé, né? Na forma vertical. E nas barras nós temos aí horizontais, tá bom? E aí no gráfico de barras, que são essas colunas deitadas, digamos assim, nós temos barras coloridas e também tamanhos diferentes. Então, significa que essas medidas elas estão representando os dados diferentes também, certo? Então, as cores, elas podem indicar comparação de objetos diferentes, mas elas não interferem se elas forem iguais, como eu comentei no primeiro gráfico. Por que ela não interfere? Como eu falei, elas estão indicando aí objetos diferentes. O problema de ter as cores iguais seria se a gente tivesse o gráfico de barras duplas ou colunas duplas, né, que poderia levar aí ao erro de identificação dos objetos. Uma vez que nas barras duplas, né, a gente está identificando, comparando dois objetos. Então, poderia causar erro aí de interpretação.
Continuando, a gente tem aqui agora, olha só, o gráfico de linhas ali, esse gráfico aqui de linhas, e aqui o gráfico de setores, como a gente viu no vídeo também. Vocês viram aí esse gráfico de linhas, né? Na imagem nós temos os eixos e as linhas, né? As linhas aí estão nas cores laranja, verde e azul, indicando a evolução dos dados pesquisados. Então vejam que as linhas elas estão coloridas, né? E isso é necessário para identificar de maneira mais fácil a diferença da evolução dos dados, né? Se as linhas estivessem todas da mesma cor, poderia ser complicado saber a qual objeto cada linha pertence, certo? E no gráfico de setores, a gente viu que é bom para comparar aí uma parte em relação ao todo. Também é muito mais interessante colorir aí os pedaços, como a gente está vendo aqui no gráfico, né? São 4 partes aí, vermelho, verde, amarela e azul. E esses tipos de gráfico a gente utiliza mais quando a gente quer comparar algum objeto em relação ao todo. Normalmente a gente verifica esse gráfico dado em porcentagem, certo? Então, visto aí um breve comentário sobre esses 4 tipos de gráficos, né? A gente agora vai ver exemplos utilizando aí dados do gráfico. Então, o nosso primeiro exemplo mostra o gráfico de barras ou colunas. E ele diz aí que é um gráfico de vendas de carros em 2017 por marcas. Então, esse gráfico ele está mostrando a venda que ocorreu aí dos carros no ano de 2017 e essa separação é feita por marcas. Então, estamos vendo aqui nesse eixo todas as marcas dos carros, né? E cada marca de carro está sendo identificada aí por uma barra, essas barras que estão em azul. Vejam que todas as barras elas estão em azul, né? Não vai atrapalhar aí na análise dos dados, né? Então, nós temos aí as barras separadas por marcas de automóveis e só foram pesquisadas as marcas que atingiram no mínimo 100 mil no ano de 2017. Então, a gente pode ver que todos esses valores aqui, né, estão acima de 100 mil. Então, veja que, como eu já comentei, as barras estão na mesma cor, pois não vai interferir no entendimento, né, uma vez que a comparação é feita uma barra para cada marca de carro. Então, olha só, o gráfico ele contém o título, né? Nós temos aqui o título, identificando exatamente sobre o que é o gráfico, e também ele contém aí o título nos eixos, né? Olha só, nesse eixo aqui vertical está falando sobre a marca do carro e nesse eixo horizontal está falando a quantidade de unidades vendidas. E entre parênteses está dizendo aí que é em milhares de unidades. Então, cada valor aí está representando 1000, né? E aí nós também temos as unidades apropriadas, tem a fonte da pesquisa. Olha só, a fonte aqui é onde nós temos a informação desses dados. Então, aqui está a fonte. Todos esses elementos são elementos importantes para a gente ter a veracidade do gráfico, certo? Também tem a escala certa nas comparações e está iniciando aqui no 0, né? Então, fica aí fácil a gente analisar a coerência do gráfico. Então, um gráfico coerente que não induz a erro, né? Mas a gente pode observar alguns pontos que poderiam ser melhorados, né? No caso, os dados fossem colocados em crescente ou decrescente, né? Então, esse gráfico, ele é um gráfico coerente, mas uma coisa que poderia ser melhorado seria, então, a gente colocar essas barras aqui, né? Essas barras aqui que estão em comprimentos aí diferentes, né? A gente poderia colocar tudo em uma ordem crescente ou em ordem decrescente para a gente visualizar melhor. No entanto, ele ainda assim está coerente. Então, baseado nesse gráfico, a gente vai responder algumas perguntas. Essas 3 perguntas. Analisando o gráfico, qual marca de carro foi mais vendida? Então, a gente vai voltar aqui para o gráfico e observar, né, qual a marca de carro foi mais vendida.
Então, mesmo que a gente não tivesse aqui essas informações de números, né, se a gente tivesse só as barras, a gente conseguiria identificar qual a marca foi mais vendida, né? Porque o comprimento da barra maior está aqui na marca do carro Chevrolet, né? Então, neste ano de 2017, a marca de carro mais vendida foi os carros da Chevrolet. E aí aqui tem até o número, né, para confirmar isso, 394 mil, né? Lembram que as unidades estão aí em milhares, né? Então, eu vou ler aqui 394 mil, tá bom? Não é 394 unidades, é 394 mil, certo? Então, a resposta para essa letra A seria aí marca Chevrolet. Na letra B, qual marca de carro foi menos vendida? Da mesma forma que a gente verificou que a marca de carro mais vendida foi a que teve aí o comprimento da barra maior, o carro que foi menos vendido, a gente vai procurar a barra de menor comprimento. E aqui, só olhando para a barra, a gente pode verificar que os carros da Honda foi aí os que tiveram menor venda, e tem aí a informação de 131, novamente é 131 mil, né, que é a unidade aí no gráfico. Então, na resposta da letra B, a marca de carro menos vendida é Honda, né? E na letra C diz assim, quantos carros a primeira colocada vendeu a mais que o último colocado? Então a primeira colocada foi a Chevrolet, vendeu 394 mil. Então, como é que eu vou saber aí, né, quanto vendeu a mais? A primeira colocada vendeu 394 mil e a segunda 131 mil. Então, para eu saber quanto a Chevrolet vendeu a mais, é só fazer a conta de subtração. Então, analise a questão e verifique qual é a conta que você tem que fazer, né? Nesse caso, foi uma conta de subtração. E aí, fazendo essa conta de subtração, a gente tem aí 263 mil, né? Então, quantos carros a primeira colocada vendeu a mais? Ela vendeu a mais 263 mil carros, né? Então, dessa forma, a gente já responde, então, essas três questões baseada aí neste gráfico, como eu falei, um gráfico coerente, que poderia ser mudado somente aí em colocar a ordem crescente ou decrescente nas vendas de carro, né? Para melhorar a visualização na hora de analisar o gráfico, certo? Então, continuando, a gente tem, então, o gráfico de linhas, né? E nesse gráfico de linha, a gente tem o resultado de uma pesquisa que mostra a variação de temperatura média nos 12 primeiros dias de junho de 2018, certo? Então, a gente tem aqui, no eixo horizontal, a gente tem aqui os dias, então são dos 12 primeiros dias, então eles estão numerados aqui de 1 até 12. No eixo vertical, nós temos as temperaturas, que vai de 0 grau até 14 graus. E a gente tem o gráfico sendo o gráfico de linha, né? Onde cada bolinha dessa está indicando aí um dia, uma temperatura, né? E está indicando a evolução da temperatura ao longo desses 12 dias. Né? Então, a gente tem uma linha única indicando a variação da temperatura, pois foi o único objeto estudado e em um único mês, né? Por isso que a gente tem somente uma linha. Se, por exemplo, a pesquisa fosse sobre os 12 primeiros dias de junho e de julho, né? Porque aqui foi só de junho, né? Se por acaso fosse de junho e julho, aí a gente teria que colocar uma outra linha, de preferência em outra cor, por exemplo, assim, mostrando aí a evolução também aí. E ao olhar o gráfico, a gente ia identificar que a linha vermelha seria de junho e a linha verde seria de julho, sendo que essa observação a gente também teria que colocar numa legenda, né? A gente teria aqui a legenda verde para julho e a legenda de vermelho para junho, né?
E isso só se esse gráfico fosse para esses 2 meses, mas não é o que está acontecendo aqui, né? Então, por isso que o gráfico inicial é somente de uma linha. Então, veja que cada dia é marcado por um pontinho, né? Como eu mostrei aí para vocês. Deixa eu apagar aqui esse segundo gráfico, já que esse gráfico é somente de junho, né? Então, olha só, veja que cada pontinho desse aqui, ele está indicando um dia, né? Por isso a gente vai ter aí 12 pontinhos. E isso ajuda a identificar o dia e a temperatura equivalente. O gráfico contém o título da pesquisa, que eu já mostrei para vocês, que é a temperatura média nos 12 primeiros dias de junho de 2018. Tem o título dos eixos, né? Temperatura e dia. Tem a fonte da pesquisa, onde é que, nesse caso aqui, colocaram aqui dados fictícios, né? Mas é uma fonte para ilustrar que todo gráfico precisa indicar qual é a fonte, onde foi pesquisado aquele determinado assunto. Tem o período da pesquisa. Qual foi o período? O período junho de 2018, os 12 primeiros dias. Tem a escala certa nas comparações e inicia do zero. Como assim escala certa, né? Nós temos aqui a temperatura indo de 2 em 2 graus, né? Nós temos aí a temperatura com essa escala correta. E também nós temos que esse gráfico não poderia ser colocado aí os dados em forma de ordem crescente ou decrescente, né? Como no gráfico anterior. Por quê? Porque a ordem é a sequência dos dias. Então, a gente só poderia ter o gráfico aqui nessa construção mesmo, né? Eu não poderia colocar essas temperaturas em ordem crescente ou decrescente, pois cada bolinha dessa, como eu falei, está indicando aí, olha só, um determinado dia, certo? Então, com base nisso, nós vamos responder umas questões, né? Mas antes, eu posso falar aqui que a única observação que a gente poderia fazer é colocar essas temperaturas aqui de 1 em 1, né? Porque aqui a gente tem variando em 2 graus a temperatura, né? Em cada escala dessa. Mas isso pode dificultar um pouco, por exemplo, bem aqui nesse dia. Ó. Esse dia, a gente pode verificar que a temperatura ficou entre 4 e 6. Mas se a gente tivesse, por exemplo, um 5 aqui, né, se fosse de 1 em 1, seria mais fácil a gente afirmar com certeza que esse dia mediu 5 graus. Mas como a gente tem aí a escala indo de 2 em 2, né, fica um pouco mais difícil, né, da gente avaliar que foi 5 graus de fato. Mas, contudo, esse gráfico também é um gráfico coerente, né? E vamos, então, analisar o gráfico e responder essas questões. Qual o dia teve a temperatura mais alta? Então, no gráfico, qual dia teve a temperatura mais alta? E na letra B, a gente já vai verificar qual dia teve a temperatura mais baixa. Então, só olhando aí para o gráfico, né? Então, vamos olhar aqui para a linha e identificar o dia que teve uma temperatura mais alta e a temperatura mais baixa, né? Então, se a gente observar, só em olhar a linha, a gente consegue observar que a temperatura mais alta é esta daqui e a temperatura mais baixa é justamente essa daqui, né? Essa outra aqui, olha só, ela já está um pouquinho acima, né? E essa aqui também. Mas temos aqui esta sendo a mais baixa. Então, a mais alta foi essa aqui e essa temperatura foi no primeiro dia, né? Se a gente fizer aqui, é a primeira bolinha. Então, foi no primeiro dia onde teve a temperatura mais alta. Se a gente olhar quantos graus foi aí nesse dia, nós temos aí 12. Então, a mais alta foi de 12 graus no primeiro dia dos 12 primeiros dias de junho de 2018. E a mais baixa foi essa aqui, que foi exatamente no terceiro dia. A gente olha aí no eixo horizontal em relação ao dia. E olha só, como eu falei para vocês, né? A gente não pode afirmar que mediu 5 graus.
a tendência é que a gente diga que essa medida foi de 5 graus, porque está bem no meio aí entre 6 e 4 graus. Então, a gente pode até dizer que essa foi a medida de 5 graus nesse terceiro dia, a temperatura mais baixa. E na letra C, ele pergunta qual foi a variação da temperatura ao longo dos 12 dias pesquisados. Então, como é que a gente vai responder, né? Variação. Falou em variação, a gente tem que verificar, como a variação é da temperatura, a gente vai verificar justamente a mais alta e a mais baixa. Então, a gente viu que a mais baixa foi de 12 graus, a mais alta, e a mais baixa foi de 5 graus, a gente vai dizer, né? Que está entre 4 e 6, então vamos dizer que foi de 5 graus. A maior foi de 12 e a menor foi de 5. Então, a variação a gente vai calcular fazendo também uma subtração, né? Então, 12 menos 5, 7. Esse 7 graus foi a variação da temperatura ao longo de todos os 12 dias. Então, vejam que a gente usou aí um gráfico de linha, né, para observar a evolução da temperatura média nos 12 primeiros dias de junho de 2018. Então, um gráfico de linhas foi mais indicado para mostrar a evolução da temperatura nesses 12 primeiros dias de junho de 2018, certo? Então, continuando aqui, a gente vai olhar o gráfico agora de setores, né? É esse gráfico aí em forma de círculo, dividido aí em partes, né? E aí, nesse gráfico, a gente tem a apresentação dos produtos junto com as suas respectivas quantidades que foram exportados durante um período fixo, né? Que foi aí o período do ano passado. E no fechamento do balanço anual de uma determinada empresa de exportação. Nesse caso, foram indicados os componentes das exportações no período fixo, e o gráfico mais adequado para isso é o gráfico de setores, né? Então, temos aí os setores, são essas partes aqui, né? Esses pedaços são os setores, e eles estão colorindo e indicando cada produto. O tamanho de cada setor, né? Como é que a gente vai saber o tamanho aqui? Aqui a gente vê que esse daqui é menor que esse daqui, né? Esse pedaço amarelo, mas o menorzinho é esse rosa aqui. E como é que a gente vai definir o tamanho de cada setor? O tamanho de cada setor é proporcional à quantidade exportada e é representado em percentual, ou seja, porcentagens. E os setores são coloridos para diferenciar visualmente cada produto. Cada produto aqui também vai ter a sua legenda para identificar cada cor a que componente está se referindo, né? Precisamos ter essa legenda para poder identificar o que significa cada setor nesse gráfico. E aí o gráfico ele contém o título da pesquisa, que é exportação anual. Ele também tem o título dos produtos na legenda, né? Brinquedos, itens automotivos, livros e papéis, alimentos e outros. Também vai ter aí a fonte da pesquisa, né? A fonte da pesquisa foi a própria contabilidade da empresa, né? Já que esse gráfico está tratando de produtos de uma empresa. Temos também aí o período da pesquisa, mesmo sendo um período fixo, como eu falei, esse foi referente a um ano anterior, mas se refere a uma determinada empresa e não a uma empresa específica. Tem a escala certa nas comparações, né? E a soma desses percentuais aqui sempre vai dar 100%. Se a gente fizer a soma desses 5 percentuais, precisa dar 100%, porque 100% é o todo, né? De toda a exportação anual dessa empresa. 8% foi de outros, 20% foi de brinquedos, 30% de itens automotivos, 26% de alimentos e 16% de livros e papéis. Tá bom? Então, poderia ter sido colocado o ano da pesquisa, né? Poderia também ter a quantidade total de produtos exportados, para que, além do percentual, a gente pudesse saber também as quantidades exatas, né?
Então, essas são informações que poderiam ser melhoradas aqui nesse gráfico, né? A gente está vendo aqui que 20% de exportação foi de brinquedos, mas esses 20% é quanto? É quanto, em quantidade aí, quantos brinquedos, né? Então, essa é uma informação que poderia ser melhorada nesse gráfico. Mas, mesmo assim, a informação está sendo passada de forma satisfatória, né? E com certeza pode-se tomar decisões, né, baseados aí neste gráfico. No caso, a empresa poderia tomar decisões baseadas aí nesse gráfico, certo? Então, a gente colocou aqui duas questões para a gente analisar e responder. Analisando o gráfico, a letra A pergunta: qual o item mais exportado? Então, bem fácil de a gente verificar qual foi o item mais exportado. A gente apenas precisa olhar qual o maior setor aí no gráfico, como eu já mostrei para vocês. Esse aqui que está em amarelo é a maior parte, é o maior setor, né? Se a gente não tivesse essa informação aqui de percentual, ainda assim a gente conseguiria analisar que este pedaço aqui em amarelo foi o mais exportado. E aí a gente tem que olhar na legenda para a gente saber a que se refere. E o amarelinho aqui é itens automotivos. Então, itens automotivos foi aí o produto que foi mais exportado. Na letra B, nós temos uma pergunta que diz o seguinte: se a receita total apurada por essa exportação anual foi de 90 milhões, então vou anotar aqui, ó, 90 milhões de reais, o item brinquedos foi responsável por quanto? Então, o que seria a receita, né? Receita total significa quanto que a empresa arrecadou durante o ano. Então, nessa pergunta, a gente tem esse exemplo, né? Digamos que a empresa ela teve de receita 90 milhões de reais. Então, de 90 milhões de reais, nós temos que brinquedos foi responsável por esta parte, que é de 20%. Então, se a gente colocar em dinheiro, né, quanto significa aí 90 milhões, de dentro de 90 milhões, quanto que seria os 20% que foi a quantidade de brinquedos exportados? Então, a gente precisa calcular 20%, né, de 90. Como é que a gente faz essa conta? A gente pode fazer aí, por exemplo, transformando esse 20% em fração, né? Como é que a gente vai transformar em fração? Coloca o 20 aí no numerador e esse porcento significa dividir por 100, né? Então, 20% é 20 sobre 100. E esse dia aqui, ó, 20% de 90, esse dia é uma multiplicação, né? Então, vamos multiplicar, né? Vou até colocar um pontinho aqui para não confundir. 20 sobre 100 vezes 90. Então, essa é a conta que a gente precisa fazer para chegar aí na quantidade que a gente está querendo. Então, 20 vezes 90 vai dar 1.800 e dividimos, então, por 100, né? Porque esse 100, ele multiplica por 1 aqui que está embaixo do 90. Por isso que a gente só faz repetir, né? Porque vai dar o mesmo valor. Então, 1.800 dividido por 100, a gente pode cancelar aqui esses zeros, então vai ter a resposta de 18. Só que aí a gente está falando de milhões, né? Então, 18 milhões. Então, vejam, na receita total aí de 90 milhões, 18 milhões foi só referente a brinquedos, né? Analisando o gráfico de 20%. Então, a gente tem essa resposta para a letra B. Continuando, então, aqui, nós vamos, então, verificar qual tipo de gráfico é melhor para ser usado em determinada situação, né? Então, olha só, se você quiser comparar, confrontar dados entre uma ou várias categorias, a gente pode ter mais indicado aí o gráfico de colunas, né? Ou de barras, que seriam essas colunas aí deitadas, né? Se a gente quiser comparar a evolução ou variação de dados ao longo de um tempo, de uma ou mais variáveis, o mais indicado é a gente utilizar o gráfico de linhas.
Como vocês estão vendo aí, 3 linhas coloridas, né? Comparando a evolução de algum determinado dado. E se você quiser mostrar partes de um todo, o mais indicado é utilizar o gráfico de setores, né? Então, vejam que cada situação tem aí um gráfico específico, né, mais adequado para ser utilizado. Então, essa foi a nossa aula sobre os gráficos. Espero que tenham compreendido um pouco aí sobre esse conteúdo e eu encontro vocês numa próxima oportunidade.